Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui no primeiro episódio do podcast do Grupo R, recebendo a doutora Lorena Visantainer. Ela é referência em transplante capilar, referência nacionalmente, internacionalmente, dando cursos fora, Brasil afora. Queria agradecer, doutora, a presença sua na sua agenda concorridíssima, um espacinho para conversar com a gente. Eu que agradeço, para mim é uma honra estar aqui. Com certeza iria aceitar o seu convite para a gente bater um papo. Obrigado. E começando o nosso bate-papo, eu queria falar um pouco do seu momento atual, para você descrever um pouco, em poucas palavras, o que você está vivendo hoje, como que você descreve o seu momento atual. Bom, como a gente acabou de falar antes de começar o vídeo, a gente está na fase final de uma obra enorme, né? De 1.500 metros quadrados, de um hospital. Então, a gente está, assim, à flor da pele nesse momento, muito ansioso para a inauguração do nosso hospital. Igual você falou, se o casamento resistiu até o final de obra, nada mais vai abalar. E é realmente isso, assim, para quem já fez obra sabe que é muito desgastante, mas com certeza vale a pena, né? Vai valer muito a pena e a gente está ansioso para a inauguração, para poder proporcionar para os nossos pacientes um espaço mais confortável, para a nossa equipe que só cresce, nós estamos em quase 30 colaboradores, então para nós já está ficando bem restrito o espaço e se Deus quiser vai ser ótimo. E para a gente fazer dar um passo para trás no tempo, né? Hoje então você está falando dessa grande obra, né? A gente vive de grandes obras, né? E você está realizando algumas delas e agora é uma obra de concreto, né? Mas dando um passo atrás, como que era a Lorena anos atrás? Descreve para a gente, para chegar para construir esse hospital que vai ser referência no sul do Brasil, né? É muito legal a gente falar disso, né, dos começos, porque faz a gente lembrar o que a gente sempre orou, né? Então, às vezes a gente reclama de coisas que a gente está vivendo hoje, que foram as nossas orações do passado. A gente pediu tanto para trabalhar muito, para ter demanda, e às vezes você tá lá cansado. Então, isso faz a gente lembrar de que ninguém começa grande. Até eu falo isso sempre, né, nos meus cursos para os meus alunos, porque eles têm muito medo, eles veem, né, a gente sendo referência, construindo hospital, aquela coisa grandiosa, mas a gente não começou assim. Eu comecei num espaço de 12 metros quadrados, atendendo os meus pacientes com o mesmo amor que eu atendo hoje. Então, eu acho que sempre essa dedicação, essa vontade de fazer acontecer foi um grande diferencial. A gente pode treinar habilidades, a gente pode treinar liderança, venda, mas a vontade a gente não treina, né? Então, a gente tem que ter vontade de fazer acontecer. E eu sempre tive essa vontade de melhorar e é para mim a realização de um sonho que hoje não é mais só meu. No começo era, né? Eu realmente tinha aquele sonho de crescer, ser referência, de ser alguém que deixasse um legado na minha profissão, mas hoje não é mais sozinha que eu construo essa história. Hoje a gente tem uma equipe, hoje eu vejo que a gente consegue melhorar a vida de mais de 30 pessoas ali que estão com a gente, além dos pacientes, né? Então, por exemplo, uma colaboradora minha falou, eu vou fazer a festa de 15 anos da minha filha graças ao instituto, né? Que me deu essa possibilidade, pessoas comprando carro. Então, assim, a gente vê que tem muito mais pessoas envolvidas, então não é mais só a Lorena aqui, né? E também os pacientes, não é só a vida dos pacientes que muda, né? Quem está trabalhando com você, né? Isso, exatamente. Eu falo que são dois clientes, né? Os nossos pacientes e os nossos colaboradores. Então, assim, tudo começou muito pequeno, nunca foi grandioso. Eu sou a primeira médica da família, meus pais são professores universitários, nós sempre fomos classe média, mas nunca tive, assim, alguém por trás para fazer tudo isso acontecer. Então, eu fui indo aos poucos, mas eu nunca parei de caminhar. Então, acho que as pessoas olham e falam, nossa, mas você é nova, você conquistou tudo tão rápido, mas eu não pulei etapa. Então, assim, realmente eu fui indo degrau por degrau, eu só não parei, porque muita gente para no meio desse processo, né? Tem uma grande dificuldade e não consegue continuar, então eu não parei, eu não deixei os desafios me derrubarem, eu continuei, eu persisti. E é lógico, né, pra gente ter o sucesso, e no caso, a gente está falando da doutora também, mas vai ter um grande fator do empreendedorismo, né? Então, além de um hospital, você tem que ter essa visão de empresarial da coisa.
Teve algum momento específico, um dia específico que você falou assim, eu preciso dar esse próximo passo, aconteceu e eu tenho que, daqui para frente, não é um passo, é um caminho sem volta. Teve alguma coisa que marcou isso? Eu sempre quis seguir carreira acadêmica, então assim, eu não imaginava que eu seria empresária, eu imaginava que eu seria professora universitária igual os meus pais e atenderia no consultório. Aí teve uma grande virada de chave, que foi quando o Fabrício, meu marido, ele começou a trazer os laudos ali para dentro da clínica, porque ele é médico radiologista, e aí ele falou, ó, você tá chegando muito tarde em casa, sua agenda tá acabando 6 horas, mas você tá chegando 10 horas. Então, assim, eu tô vendo que você tá tendo um desgaste muito grande. Ele até brincava, o que você tá fazendo das 6 às 10? E aí ele falou assim, eu vou lá pra clínica, daí eu fico laudando lá, e se eu ver que tem alguma demanda, alguma coisa que eu possa ajudar, eu vou ajudando. E começou assim, ele foi laudar lá, ele laudava 100 laudos por dia. No dia que ele foi laudar na clínica, ele conseguiu laudar 3, porque não pararam de pedir coisas pra ele. Aí ele falou, gente, isso aqui precisa de alguém. De mais gente, né? Uhum. E ele sempre teve essa visão. Então ele foi um grande incentivador. Até na época que eu terminei minha residência, eu sempre fui muito acadêmica, e ele falava, Lorena, você precisa agora parar com essa parte, não parar, né, continuar estudando, mas assim, você já é boa, então agora você precisa entrar no mercado de trabalho, chega de dar desculpa, vamos fazer o negócio acontecer. Então ele me incentivou muito, pagou mentoria, ele falava que não ia me dar bolsa, joia, ele ia investir na carreira, né, e deu certo. E aí ele sempre investiu, sempre incentivou. E quando ele veio para a clínica, foi um grande divisor de águas. Foi aí que eu comecei a perceber que era um negócio, que era uma empresa, e que só ia crescer se se a gente tivesse essa visão, né? Que não adiantava eu ser só boa tecnicamente, fazer um bom trabalho, mas se a gente não tivesse essa parte operacional muito bem construída, assim. Então, tem que ter um setor de RH, salário, pagar salário direito, né? Fazer as conversas, reuniões que a gente tem, one-on-one, semanal, setorizar a clínica em administrativo, cirúrgico, ter líderes ali dentro. Então, o negócio começou a ficar muito grande. Uma estrutura empresarial, né? Exatamente. E assim, ele trouxe essa visão e isso me possibilitou conseguir crescer dessa forma, né, com ele. Então eu falo que ele que tem que vir para os podcasts, porque ele é o protagonista, só que ele gosta de bastidor, ele não gosta de aparecer. Então... Ele é o protagonista, você comentou, né, mas eu vejo ali que ele prepara a base para você fazer o que você gosta mesmo, que é o implante, né, que é o transplante capilar, né, que é o que você se destacou no caso, né. Sim. Então, se você não tem toda o backstage, né, todo ele movimentando para você desenvolver no que você é melhor, né, esse crescimento não iria acontecer, né. Quando você fala, eu me identifico muito. Mesma coisa, filho de pai acadêmico, meu sonho também, eu sou mestre em arquitetura, fui para a área acadêmica, dei 10 anos de aula na arquitetura e também imaginava a minha vida como a sua. Olha, eu vou ter meus clientes de arquitetura, mas quero dar aula. E foi também uma virada de chave. Hoje a gente está aqui fazendo um podcast também por pensar um pouco mais na arquitetura, nessa visão mais empreendedora, né? Que é o que você está pensando na medicina, porque os clientes começam a te exigir mais, que aí você trouxe o Fabrício para dentro da empresa, né? Como que vocês se conheceram? Ele foi meu veterano na faculdade. Na faculdade. Então, a gente se conheceu na faculdade, só que na época a gente nunca teve nada assim. Eu namorei minha faculdade inteira. E aí, quando eu passei na residência, ele estava na residência dele lá em São Paulo, eu estava em Campinas, e aí ele ficou sabendo que eu estava solteira e começou a conversar. Falar, lembra de mim? Oi, sumida, né? E aí a gente começou a conversar, e aí que a gente... Em Londrina? Eu estava em Campinas, ele em São Paulo. Certo. Aí eu me mudei para São Paulo depois, para fazer a parte de especialização capilar, a gente começou a morar juntos lá. Legal. E uma coisa, eu não sei se passou pela tua cabeça, mas quando a gente vai desenvolver projetos, até a gente tá fazendo no papel e o papel aceita tudo, às vezes a coisa começa a ir para a obra e nos nossos projetos, às vezes a gente se surpreende, falando, nossa, isso aqui é grande, isso aqui tem uma escala que eu não imaginava estar projetando, hoje eu estou projetando isso daqui. Com vocês, né,
teve alguma condição que você chegou lá na obra e falou, nossa, isso daqui é grande demais, eu não vou dar conta? Teve algum aspecto desse? Teve, inclusive assim, o Fabrício é o analítico do casal e eu sou mais assim, executora, sabe? Aham. Então eu acho que isso me protege muito, porque eu não penso muito, eu só vou e faço, entendeu? Acho que Sim, se eu tivesse pensado, eu não sei se a gente ia ter feito algo tão tão grande grande. como a gente tá fazendo. Mas depois que acontece é sempre muito bom, né? A gente fica Sim. feliz, fala, ainda bem que eu fiz. Por isso que tem coisa que não dá pra analisar demais, senão você não executa, Não faz. né? Igual ter filhos. É, exatamente. Você não consegue analisar Não, demais, não não. tem, Você tem vai que falar e fazendo, fazer, né? é Você vai verdade. fazendo, é igualzinho. A gente fica. Eu também. Minha esposa que chegou e falou assim: vamos ter filho logo? Eu falar, não sei, eu tenho Não tô que. pronto pra Não tô isso. pronto. A Você gente não nunca tá pronto, tá, né? né? Mas sempre. A gente Sempre dá um nunca tá jeito, pronto. né? E as nossas maiores conquistas, as coisas mais verdadeiras que acontecem na nossa vida são aquelas mais sofridas, né? Então acho Isso que é tudo que verdade. gera sofrimento é a frase, né? É justo que muito custe, que muito vale. Então tudo aquilo que custa muito, vale muito. É filho, é Sim, empresa. Então, sim, com certeza. A gente falou de custo, né? Existem alguns profissionais, né, que hoje ele ainda está num formato pequeno. Quanto que você acha? É lógico que o seu crescimento, né, ele foi acontecendo de forma meio que orgânica, né? A coisa foi acontecendo e ela deslanchou, né? Lógico, o Fabrício sempre teve muito planejamento por trás. Mas o que custa para um profissional assim continuar pequeno, sendo que ele pode mais, ele já poderia estar se expandindo num lugar maior ou tentando empreender como vocês fizeram? porque às vezes a pessoa ela tem medo, né, de expandir, ela tem medo de crescer, mas é difícil ser grande, mas é difícil ser pequeno. Então é escolher o seu difícil, né? Ter filho é difícil, mas não ter filho também é difícil. Você casar é difícil, mas ser solteiro é difícil. Então, assim, a gente tem que escolher os nossos difíceis. Sim. E eu acho que, assim, eu realmente acho que o empreendedorismo não é para todo mundo. Então, tem gente que não tem o perfil. Sim. E eu acho que isso vai gerar muito sofrimento para pouca satisfação. Então, eu acho que tem que ter essa coisa na veia, né? Que a gente acaba descobrindo, às vezes, no meio do caminho, né? Igual você falou, você era super acadêmico, eu também, mas a gente foi descobrindo que a gente levava jeito pra coisa, né? Então, quem não tem essa aptidão, essa vontade de empreender, você pode fazer um intraempreendedorismo, você pode fazer parte de um negócio, né? Uhum. No caso dos médicos, o médico ele não tem esse perfil. Ele pode estar numa clínica de outro médico fazendo aquele intraempreendedorismo, crescendo a sua carreira ali dentro, junto com outro médico. Mesma coisa um arquiteto, que às vezes não tem esse perfil, não quer ter esse trabalho com funcionário, quer poder chegar em casa, né? E não ficar pensando no salário que tem que pagar no próximo mês, pessoas, né? Na equipe, né? E tá tudo bem, não tem sofrimento, né? Você pode crescer na sua carreira fazendo intraempreendedorismo, fazendo parte, estando ao lado do João ali, crescendo, fazendo a parte operacional. Então, eu acho que você tem que se autoavaliar, eu acho que autoconhecimento é muito importante. Uhum. Entender até onde você quer ir, o que você quer para sua vida, o que faz sentido na sua vida. E caso não seja esse caminho, não estacionar, porque eu acho que estagnar não é um caminho, uma boa opção para ninguém, né? Então você continuar se desenvolvendo, oferecendo o melhor e às vezes trabalhando com alguém, crescendo dessa forma também. E você comentou, né, dessa parte de empreendedorismo que cada um, do autoconhecimento, cada um tem que saber o seu lugar, né? Às vezes compondo uma grande equipe ou sendo líder de uma grande equipe, né? Como que você entendeu aí na parte da clínica? Tem que ampliar de tamanho, mas um pouco dessa parte subjetiva, assim, como que a clínica ela tinha que ser extensão da médica, ela tinha que representar alguma coisa, não só na sua ampliação de tamanho, mas ela tinha que passar outros valores da doutora Lorena dentro dessa construção? Totalmente. Porque você acaba colocando também o conceito de spa capilar, acaba sendo uma revolução meio no seu meio ali de atuação? Que a gente percebeu em relação ao espaço físico logo que a gente começou ali onde a gente está hoje, né? Eu tinha muita dúvida se eu pegava 2 salas. Lembro até de uma discussão que a gente teve em família, e meu pai sempre professor, CLT, aquela coisa pé no chão, aí ele falava assim pra mim,
filha, pega uma sala, não mete os pés pelas mãos, vamos começar. Aí foi eu mudar, assim, eu já falei, ai, devia ter batido na tecla e já pego duas Pega a salas. segunda sala. Mas enfim, depois isso foi bom para justamente trazer esse desconforto de espaço físico e a gente decidir para um lugar maior também. Então Deus faz as coisas certas, sabe? E em relação ao nosso espaço, eu valorizo demais a experiência do paciente. Então, toda vez que eu viajo, que eu vou para um hotel, assim, eu valorizo muito essa jornada, eu sou muito observadora, então, um pouco crítica demais, mas assim, toda a experiência, toda essa jornada de hotelaria, para mim é algo muito valioso, sabe? Aquilo que eu sinto, porque são as emoções que fazem as nossas memórias, né? É aquilo que você sente no lugar que você está. É isso que faz você querer voltar. E então, por mais que fosse um hospital e eu queria toda a seriedade, segurança, toda a estrutura hospitalar, eu queria que o paciente que tivesse ali, ele não tivesse essa sensação de clínica, de frieza. E mais um cuidado que a gente teve. A gente sempre esteve num espaço pequeno, então, querendo ou não, o espaço pequeno ele é mais acolhedor. Uhum. E eu tinha muito medo de ir para um lugar grande e passar essa sensação de luxo, de afastamento, sabe? Aí agora ficou tudo muito distante. Não, eu queria que os nossos pacientes que já são e aqueles que virão, eles tivessem essa sensação de acolhimento. Então, os nossos valores estão todos inseridos ali. A gente estava até falando dos nossos valores hoje, que eles estão na nossa rotina, então em todos os nossos colaboradores, e a nossa equipe é o que faz acontecer. Então, todas as nossas avaliações do Google, a palavra que mais aparece ali é equipe, ressaltando o trabalho da equipe. Então, acho que pessoas é o que faz o ambiente ficar tão acolhedor, né? E para isso a gente foi pensando na estrutura e em toda a jornada do paciente. Então, que ele estivesse ali no spa capilar, de frente para o bosque, mesmo que ele fosse levar umas picadinhas, mas ele tivesse aquela sensação de, tô aqui olhando a natureza, né? Tô relaxado. Então a gente foi pensando em tudo isso. E isso não é papo para podcast não, tá? Tá passando um filme na cabeça que na primeira reunião nossa, você falou da jornada, foi esse discurso mesmo, falou da jornada do paciente, comentou, a sua resposta foi bem o comentário que você queria da clínica, né? E aí, a gente conversando, né? O que é mais, no caso de vocês, né? O que foi mais difícil? Você entender que você queria tudo isso ou transmitir pra gente? Pelo outro lado, eu acho que ela transmitiu muito bem pra gente, mas você conseguir sintetizar o que você quer, porque a grande questão de quando as pessoas querem um projeto de arquitetura, eles nunca pararam para pensar o que eles querem, né? E existe muita discussão na nossa mesa de reunião na hora de fazer o briefing. Então o marido briga com a esposa, ou a esposa quer dar um recado para o marido e usa a gente para dar um recado, sabe? Então tem muito conflito disso, porque a coisa não está amadurecida. Mas quando você chegou aqui até a gente, isso daí já estava na ponta da língua. Quanto tempo você ficou pensando nisso? Falou, olha, eu quero estruturar isso daqui. Porque você chegou muito bem estruturada para a gente brifar você, não foi difícil. Você já tinha muito na cabeça o que queria. Eu acho que essa coisa da jornada, junto com os meus desenvolvimentos de protocolo, junto com a ciência, junto com as metodologias que eu fui desenvolvendo, eu sempre incluí a jornada ali. Porque eu sempre falo, não adianta a gente fazer um bom trabalho, você ser um bom médico e você não conseguir passar isso para o seu paciente. Uhum. Ontem mesmo, antes de ontem, a gente teve uma mentoria e aí eu tava falando para os alunos, olha, você pode ser um excelente profissional, um excelente médico, se na sua consulta você não conseguir vender, e venda que eu falo, não me levem a mal, tá? A gente, quando você vai jantar com a sua esposa, você quer convencer ela de fazer uma viagem, você vai ter que vender essa ideia para ela. Então é nesse sentido, de mostrar o que a pessoa precisa, Sim. Né? E se você não conseguir convencer o paciente, não conseguir mostrar ali com fotos, então imagens é muito importante, a avaliação capilar é muito importante para ele ver o quanto ele tá, porque principalmente cabelo, ele não vai percebendo que ele tá avançado, vai indo aos poucos, né, João? Sim, olha lá, você viu a indireta para mim. Mas calma, Então, não vou escapar de você. A gente não vai percebendo, vai evoluindo. Então, assim, acho que é isso, realmente a gente conseguir passar essa percepção e vender a ideia
E a jornada, ela faz parte disso. Então, a sensação que ele teve ali, né? Ele sair dali falando, não, eu escolhi o lugar certo. Não só porque a médica é muito boa tecnicamente, mas porque o espaço me passou isso. Eu fui muito bem acolhido. Eu tive a sensação de estar ali num spa, né? Teve um paciente meu que ele chorou no final da cirurgia, falou assim, primeira vez que eu tô cuidando de mim. Então, assim, quando eu cheguei aqui, que foram, porque a gente lava a cabeça do paciente antes de fazer a cirurgia. Quando eu cheguei aqui, que ela começou a lavar minha cabeça, fazer massagem, eu me senti num spa e eu ia fazer uma cirurgia. Então, essa jornada eu penso junto, assim, tá meio que... E até algo que essa pergunta eu ainda nunca fiz essa pergunta para vocês. Na escolha do local, né, do terreno. Às vezes ela podia ser um terreno no centro da cidade, né? Então, a gente tem, Maringá é uma cidade muito bonita, tem outros locais também, mas por que vocês chegaram ali naquele terreno e falaram assim, é aqui? A gente pesquisou muito, a gente pensou em alugar um espaço pronto, fomos ver alguns, chegava, entrava no lugar, aquela energia não passava aquilo que a gente queria proporcionar, sabe? Aí a gente pensou em pegar um terreno menos valorizado, às vezes num lugar que ainda não tá tão no hype, assim, né? Sim. Não tão valorizado. Mas, por mais que a gente falasse, vamos pegar lá, mas sabe quando o coração não... Aí a gente sempre voltava para aquele terreno. E na época que a gente estava em negociação, o dono do terreno, que depois acabou ficando até nosso amigo, ele falava assim, eu tenho a mosca branca, eu sei que eu tenho a mosca branca, eu tenho o filé mignon dessa cidade, então ele não baixava o preço do terreno de jeito nenhum. Eu sei que eu tenho na mão o melhor, não sei o que, e ele sabia, a gente sabia também, então era pra ser aquele. E meu pai, ele, apesar de ser muito pé no chão, ele falou, gente, vocês têm que comprar esse terreno. É esse, vocês não vão ficar felizes se vocês comprarem outro, porque é o melhor lugar, é o melhor terreno. Eu conheço a Lorena, minha filha é muito exigente, então ela vai pegar em outro lugar e vai falar, devia ter pego. Acho que também depois da história da sala, sabe? Aí ele que fez a gente decidir mesmo, aí a gente comprou. E também, pra gente, pro outro lado, a gente nem comentou isso, mas fez todo sentido, né? A gente fala, ela quer uma clínica mais vai mexer com a área médica, mas ela não quer essa cara tão enrijecida do hospital, né? Então, ela quer transmitir essa questão da sensibilidade, dessa experiência do cliente, né? Que você comentou muito da experiência que você tem no hotel, né? Da jornada do cliente. E fazia todo sentido, porque ali a gente trabalha com vistas, vai trabalhar com sensação, o sol que vai bater. Então, tem tudo isso e parece que foi como uma peça de quebra-cabeça, só podia ser lá, entendeu? Exatamente. Encaixou. E eu lembro que quando você tentou convencer a gente de colocar o Brise, você fez até uma análise ali no projeto, que eu achei super legal, aquele programa lá que projeta o sol de acordo com a época do ano, né? Isso. E aí eu lembro que você falou assim, imagina o paciente aqui com o sol na cara dele, recebendo lá o tratamento, eu falava, nossa, realmente tem que ter esse Brise aí. E aí foi quando você convenceu a gente. Convencendo, né? Porque a vista era linda, só que a gente não podia escancarar essa vista. É lógico, para quem está olhando de fora, seria uma vista legal para a obra arquitetônica, mas isso que era o mais importante, que vocês pescaram a ideia, a experiência do paciente. Ele chegou lá dentro, que experiência é essa? O sol bater na cara e ofuscar a visão dele enquanto ele está fazendo né, o dia dele do spa, né? Não adiantava ter aquela visão maravilhosa, mas a sensação não tá boa, né? Sim, sim. E foi muito bom isso, porque a gente foi na clínica essa semana e assim, a gente tá em pleno verão e ainda não tá os ares ligados e a clínica fresquinha, sabe? Então foi uma decisão muito acertada. Né? Funcionou. E legal que vocês... e também é legal, né? São clientes, mas entende a técnica de cada especificidade, né? Então, não foi também... É lógico, a gente ficou entre uma fachada envidraçada ou Brise. A fachada envidraçada vai ter a beleza dela, né? Mas tecnicamente a gente mostrou que teria que ter aquele Brise, né? Sim. Aquele elemento vazado para filtrar essa luz. Então, eu acho legal que você, enquanto especialista, né, que dá muito valor à área técnica, aceitou essa proposta estética, né? Outra coisa que eu tenho que valorizar também, que você bateu o pé.
a gente queria fazer um caixotão, porque o nosso maior medo era ter um elefante branco, né? Aham. E aí você falou, não, mas tem que ter esse balanço que deu um trabalho, né, João? Deu um um trabalhão trabalho para os engenheiros. para os engenheiros, mas que realmente fez toda a diferença também no projeto. O balanço, que é aquela estrutura, a parte de cima, superior, ela avança. E é parte do justamente spa, onde está né? o nosso spa. Uhum. Então, ali, além de ter proporcionado esse aumento do espaço, né? Sim. Que foi muito bom, ele deu um embelezamento para o espaço também. Virou Então, um ícone ali da avenida, né? realmente. Então, hoje eu recebo fotos dali, nem pronto tá, a pessoa me manda, fala, olha isso daqui. Né? E a gente fica orgulhoso pra caramba. Sim. Você deve, quando você vê o seu paciente feliz da vida, é igual filho, eu olho, nossa, olha que legal que eu fiz, é isso né? mesmo. Isso dá um orgulho, né? E até uma outra questão que eu nunca perguntei para vocês. Como que você chegou até o nosso nome, o nome do Grupo PR, meu nome, né? João Vitor Arquiteto, como que você conseguiu nos encontrar? Foi o Fabrício também. Eu não sei exatamente como que ele te encontrou, mas eu lembro que ele falou, eu acho que foi através do pessoal da Rotesma. Foi o pessoal da Rotesma, eu sei de uma história, não sei se é a mesma. Então conta, você que acho que você vai saber mais. Então foi assim, olha como que a parte técnica ela é importante. O Fabrício, ele entrou em contato, eu acho que com o seu pai tinha um amigo lá da UEM, que o filho é um engenheiro calculista, o Rafael Souza. E ele é uma sumidade na cidade, de cálculo de estrutura. E a primeira conversa com o Fabrício não foi com o arquiteto, foi com esse engenheiro. E esse engenheiro, ele já tinha calculado obras para mim. E as mais arrojadas eu sempre faço com ele. Uhum. Tanto que ele é referência no Brasil inteiro para resolver a estrutura, quando a estrutura tem algum tipo de problema. E o Fabrício falou, eu preciso de indicação de um arquiteto. Ele falou, cara, vocês querem fazer em pré-moldado, vocês querem uma obra rápida, uma obra assertiva, e indicou meu nome. Que legal. Então é através da técnica, não foi nem marketing, né? É lógico, uma coisa vai levando a outra, mas essa condição técnica de ser reconhecido por um engenheiro levou a gente a chegar na obra de vocês, né? E aí a gente está falando do projeto, né? Eu também não sabia quando eu entrei nele, que era o maior hospital, né, do sul do país. De cabelo, de transplante. De transplante capilar. Quanto que isso aumenta a tua responsabilidade? Muito, né? Porque a gente vira referência, né? Não só do trabalho, mas da arquitetura. Vira referência para a vigilância também, o que aumenta o nível de exigência para os outros colegas. Eles aprendem também, tá? Com certeza. Eles aprendem muito com o tipo de caso, né? E é algo que a gente fez propositalmente, porque era exatamente isso que a gente queria, dar a seriedade que o transplante merece. Então, diferenciar, né, das populares, realmente dar elevar o patamar do transplante no Brasil, porque ele merece, ele é uma cirurgia, não é um procedimento simples, é um procedimento que requer uma equipe toda especializada, requer todo um protocolo de segurança, que é muito importante, né? Apesar de ser cabelo pouco invasivo, toda essa outra parte é o básico que a gente precisa para proporcionar o melhor para o nosso paciente. Então é isso que a gente queria trazer, essa seriedade. Então acaba elevando para todo mundo, né? Mas quando a gente eleva a régua, a gente eleva de todo mundo também. E para todos os profissionais envolvidos, né? Tanto eu que fiz o projeto arquitetônico, quanto a Beli que fez toda a parte da parte de vigilância, né? Os centros cirúrgicos é projeto dela, a Ninha também que fez a parte dos interiores. Então, eu acredito que esse projeto ele acaba ficando como um marco para a gente. Todo mundo vai evoluindo a partir dele. Com certeza. Né? Então, para a gente, né, que é arquiteto, existem alguns projetos chaves que vai elevando a nossa régua, né? E o seu foi um deles. Eu acredito que para os outros que trabalharam também nesse projeto, com certeza trouxe esse legado, né? De, olha, a partir daí a gente tem um conhecimento que vai ser transmitido em outros projetos. Falando de legado, né, ao longo prazo, o que você quer passar, né, tanto dessa obra quanto para o futuro, não só uma grande obra, mas que tipo de legado que você quer passar, né, com tudo que você está construindo aí da tua carreira, enfim.
assim, que seja não só um hospital que a gente faça tratamentos para os pacientes, mas que eu consiga agora trazer o Hair Academy finalmente para o nosso instituto. Então a gente tem um programa de pós-graduação, uma comunidade médica, e a gente vai conseguir fazer a parte prática ali agora com mais de um centro cirúrgico. Então essa parte educacional finalmente eu vou conseguir realizar, né, ali dentro da minha casa. Então, de certa forma, a gente volta para a docência, isso né? Isso mesmo. E a academia não sai da gente, não né? sai. E essa parte filantrópica, que é algo que eu sempre quis, eu não tinha essa possibilidade dentro do espaço que a gente tem, mas eu quero poder ter esse setor de instituto mesmo, no sentido filantrópico, de poder ajudar pessoas que não têm condição, queimados, cicatrizes. Então, a gente também ter um setor assim, que é um projeto futuro aí que eu tenho. Legal, muito bacana, e que também sai um pouco da parte do transplante, né? Muito, muito bacana. Não é transplante para esses pacientes. Ah, legal, legal. É transplante capilar para esses pacientes que, por exemplo, têm queimaduras de couro cabeludo, cicatrizes, que não têm condição, né, de fazer um transplante. Então, a gente ter essa parte também abordando. Legal, muito bom. E agora a gente está quase no encerramento. Eu queria que você falasse um pouco de pessoas que ainda estão esperando a chave virar e parece que passa o cavalo selado e a pessoa não sobe, porque hoje você é referência e tão jovem conseguir fazer tanta coisa, né? É lógico que ninguém viu tudo que a gente fez, né, atrás do Instagram. Só vê o que a gente posta, né? É lógico que os seus pais, a sua família estão ali com você desde o começo, né? Muita transpiração para que tudo aconteça. Com certeza. Mas o que você tem para dizer como mensagem para jovens profissionais, tanto da parte da medicina ou também de outras áreas, né, da área do empreendedorismo, que está esperando a oportunidade acontecer? Assim, a oportunidade ela passa, e se você não montar, você pode perder, né? Ela pode passar uma única vez. Então, não perder as oportunidades que o mercado oferece. Autoconhecimento, eu acho que é uma das coisas mais importantes, foi um grande diferencial para mim, porque me fez entender até onde eu quero ir. E aí, a partir do momento que você entende, você também começa a aumentar os seus nãos, você começa a ficar mais essencialista, então valorizar as coisas que realmente fazem diferença. Ouvir menos críticas, porque muitas vezes as críticas elas vêm de pessoas que te amam e que de certa forma querem te proteger. Então fala assim, não faz isso, não vai por aqui. E às vezes não é por mal que a pessoa fala isso, mas é você realmente valorizar, entender essas críticas, se faz sentido ou não, e não esperar estar pronto, porque a gente nunca vai se sentir 100% pronto, né? A gente tem que começar. Sempre acho que falta alguma coisa, Sempre falta alguma coisa. Então a gente vai melhorando no meio do caminho, vai aperfeiçoando, realmente ter essa percepção de onde você quer chegar também. Então, igual eu falei, não é todo mundo, empreendedorismo não é para todo mundo, mas você pode fazer um outro tipo de empreendedorismo, estar ao lado de alguém, se preocupar mais com a parte técnica, porque tem gente que é técnico mesmo e não tem esse perfil do empreendedorismo. Eu mesma, se não fosse o Fabrício, eu teria procurado outro caminho para conseguir exercer minha melhor profissão. Então, acabou que deu certo da gente estar juntos, né, e fazer isso junto acontecer. Mas eu acho que tem vários caminhos. Acho que o mais importante é não deixar de melhorar e oferecer o melhor, é fazer aquilo com o coração e oferecer o melhor que você pode ali. Bem, marketing é importante, muito importante, mas as grandes coisas elas crescem e acontecem nos bastidores, e tomar muito cuidado com a comparação, porque a gente olha o Instagram, vê o outro lá sempre sorrindo, feliz, e você não sabe a dor que a pessoa tá passando, sentindo, né? Isso então é tomar cuidado com essas comparações. Isso é verdade. Lorena, queria agradecer esse tempinho que você ficou com a gente, foi muito legal. Me identifiquei muito mais do que eu via também no Instagram, pelas conversas que eu tenho com você e com o Fabrício. Queria muito agradecer a tua presença e dizer que você inspira bastante, tanto a minha empresa quanto o João Vitor Arquiteto. E obrigado mesmo. Eu que agradeço, João, e você também, você exerce um trabalho com tanta maestria, com tanto amor no coração, acho que isso é um grande diferencial, é uma pessoa muito humana, né, eu acho que isso também traz muito afeto para as coisas que você faz, que você cria, é um grande artista, né, aquela obra ela é extremamente artística, por isso que também relaciona muito com o transplante, porque é arte, né, arte e ciência. Sim. Então, parabéns aí por toda a sua jornada.
e que seja o primeiro de muitos. É o primeiro É podcast? o primeiro podcast, Primeiro vamos fazer de outros muitos, aí. vai ter muito sucesso. Iniciamos com chave de ouro. Isso aí, Feliz Natal, Feliz Ano Obrigado. Novo. Para você também, para toda a sua família. Amém. Valeu, muito obrigado.